educação particular e colocar em segundo plano a educação pública. Tem que lembrar que até 30 anos atrás, educação pública era prioridade no Brasil. Tá certo que na época quem acessava esse espaço era a elite, mas o fato é que até 30 anos atrás a educação pública era prioridade. Isso mudou, começa a mudar no governo FMI com uma agenda do governo FHC, numa agenda do FMI, reverbera nos governos Lula e Dilma, por meio de FIES, ProUni, liberando criações de universidades, ou melhor, de faculdades privadas em cada esquina, e vai tomar uma dimensão muito maior no governo Bolsonaro. Ou seja, sucateamento das instituições públicas. Isso respinga no terceiro elemento que eu falei: desenvolver um subdesenvolvimento. Desenvolver um subdesenvolvimento por quê? Porque o que emancipa um país é pesquisa. O que emancipa o povo é produção de conhecimento. E nós sabemos que pesquisa e produção de conhecimento só são construídos de forma substancial nas universidades públicas e não em faculdades que visam lucro. É a UFMG que produz conhecimento. São as universidades públicas que produzem conhecimento, mas vão deixar de produzir porque o incentivo fiscal e do governo vão todo para as faculdades particulares. E aí isso tem como resultado e consequência o quê? Não só o desenvolvimento de um subdesenvolvimento, mas a implementação de um neocolonialismo que quer manter o Brasil como uma neocolônia, com neo-escravos, como falava o Plínio de Arruda Sampaio. É esse o projeto. E a partir além de militarizar mais a educação, é um projeto elitista, machista e transfóbico. Elitista porque quer apagar, solapar, camuflar, excluir ou extirpar o discurso de grupos minoritários entrarem nas escolas. Quer fazer aquilo que a elite sempre quis fazer, que é a mãe da educação para o filho. Esse projeto é um projeto histórico. Quem estuda educação sabe disso. O projeto da elite e sempre foi, que as famílias dêem educação, para que o filho não se misture com essa sujeira que são os movimentos sociais, não se misturem com as travestis, não se misturem com a negritude, porque é um projeto de asepsia e higienismo social, porque a nossa elite é higienista, e a escola sem partido é um braço, é um tentáculo dessa proposta higienista. E além de ser um projeto elitista, é também um projeto transfóbico, porque quer proibir que nós professores falemos sobre a realidade travesti em sala de aula, como colocou a juíza do Ministério Público. O Ministério Público deveria estar do nosso lado, ajuizou o Santo Agostinho dizendo que os alunos do Santo Agostinho, que os professores do Santo Agostinho estavam atrapalhando o desenvolvimento moral dos alunos. Atrapalhando o desenvolvimento moral dos alunos. Porque o meu corpo é imoral. A minha bandeira é imoral. Imoral é o caralho. Imoral é ter um país em que 91% das travestis não concluíram o segundo grau. Imoral é morar num país em que 41% das travestis estão com HIV. Imoral é morar num país que 90% das travestis estão na prostituição. Imoral é morar num país em que a expectativa de vida de uma travesti é 35 anos. Isso que é imoral. Mas eles não querem que esses dados cheguem para os filhos deles. O que eles querem, na verdade, é que os filhos deles mantenham distância dos nossos corpos, que são sujeiras, patologias, doenças ou imoralidades. E para terminar, além de ser um projeto elitista, um projeto transfóbico, que quer nos expurgar, nós travestis da sala de aula, é um projeto também misógino. Misógino porque não quer que o debate de gênero ocorra em sala de aula. E discutir gênero é discutir, por exemplo, por que a incidência de bullying é mais vezes praticada por homens. Por que nas escolas quem mais pratica bullying é homem?
A resposta é um debate de gênero. Discutir gênero é discutir, óbvio, a assimetria econômica que há entre mulheres e homens, que aumentou segundo o último relatório internacional. Eles não querem que tenha esse debate, para manter o status quo, para manter a lógica de excluir os excluídos e privilegiar os privilegiados. Esse é o projeto da elite, esse é o projeto do FMI, que pequenas nações sejam grandes economicamente e grandes nações como o Brasil sejam eternamente escravas. Mas mais do que isso, eles têm um projeto para que nós voltemos para os nossos armários, para que as mulheres voltem para a cozinha e para que os negros voltem para a senzala. É esse o projeto elitista da escola sem partido, que infelizmente a gente consegue barrar sim no plano legislativo, mas a escola sem partido não é mais um projeto legislativo, é um movimento social. E aí o debate é como barrar esse movimento social, porque os alunos já vão para a sala armados com o celular, os pais já vão para as reuniões de pais armados com um processo ideológico pró-mercado, pró-exclusão, pró-uniformização. Por isso que eu disse, eventos como esse não podem mais acontecer. Nós temos que criar eventos assim, agora conversando com quem é a favor da escola sem partido. Que saiamos daqui criando um evento no Facebook para o dia 10 de março, ou dia 30 de março, ou qualquer dia de abril, convidando o filósofo Olavo de Carvalho, para que venha aqui, debater. E que nós tenhamos unidade de ação, todo mundo compartilhando, até viralizar. Mandemos para a mídia ninja e para todos esses que se dizem de esquerda. Um debate público. Chamamos o Kim, eu não sei pronunciar o sobrenome dele. Chamemos o Olavo de Carvalho para vir cá debater comigo, com a Flávia, com o professor. É isso que nós temos que fazer. Muito obrigado. Obrigada a todos os convidados. Foram levantadas muitas questões aqui na mesa e agora a gente abre para as perguntas ou intervenções. Fiquem à vontade. Aí seria bom se vocês viessem aqui também falar sobre o microfone. Boa tarde, gente. Meu nome é Cláudia, eu sou professora de História da rede estadual na periferia da capital e na região metropolitana. E aí, ouvindo as falações, eu me lembro muito de uma frase que a gente coloca em prática: rebelar-se é justo, né? O rebelar-se é muito justo. Nesse momento que se desenha, então, nós devemos, por obrigação de classe, interiorizar essa frase e partir para o combate. Não há nada a fazer que não seja o combater essa mordaça. Se ela vier, que a rasguemos. Se ela está inserida na nossa sala de aula, que a coloquemos para fora. E não é aqui demagogia, não. Porque eu sou professora. E se eu chegar numa escola e na minha escola tiver um cartazinho de uns moldes com as 6 práticas que querem o pessoal da escola sem partido, ele será rasgado. E aí? E eu estou fazendo uso aqui da minha liberdade de expressão. Enquanto eu puder fazer uso da minha expressão, eu vou falar sobre a resistência, né? Eles falam que nós estamos fazendo uso da capacidade intelectual, da inércia, que os meninos não podem se pronunciar. Ou eu acho que eles nunca entraram numa sala de aula, porque o aluno se pronuncia, ele quebrando a carteira, ele está se pronunciando. Esse ambiente não me serve, essa escola não é a minha. Então cabe ao professor fazer a leitura da fala do aluno. E eu venho chamar vocês mesmo para interiorizarem a frase, que rebelar-se é justo. Não é escola sem partido que vai nos calar, não.
Beleza, gente? Obrigada. Oi, meu nome é Maria Elisa, eu sou estudante da Biologia, da licenciatura, inclusive. Sou estudante, sou militante da Juventude Faísca e do Grupo de Mulheres Põe Rosas também. Queria agradecer as intervenções, inclusive essa da professora, que acho que me deu uma animada a vir falar. Assim. Enfim, eu estava ouvindo as intervenções e pensando algumas coisas e tal, que eu acho que, assim, o Escola Sem Partido, logo agora, né, depois da vitória do Bolsonaro, a Escola Sem Partido apareceu como um tema, assim, né, que estava meio ali, mas não estava com esse nível de projeção que está agora. E em São Paulo, inclusive, ele correu o risco de ser aprovado. Justamente em São Paulo, que foi onde os professores da rede municipal barraram a reforma da Previdência do Dória. Aqui também no Colégio Santo Agostinho, que surgiu também em Minas Gerais, essa questão do Escola Sem Partido, é onde também os estudantes já mostraram que estão do lado dos professores, tanto em outras vezes que surgiu essa questão do Escola Sem Partido, mas também numa luta que teve nesse ano contra a implementação da reforma trabalhista que foi aprovada pelo Temer. E a equipe do Bolsonaro, não sei se vocês viram, mas anunciou que teme um levante nas universidades contra o governo do Bolsonaro e que, por isso, é necessário meio que atacar as entidades estudantis. Inclusive, está tendo, nesse momento, está tendo eleições na Unicamp e na USP, e grupos de direita lá estão fazendo campanha, inclusive, para que as pessoas não votem, para que não tenha quórum e não tenha gestão de DCE, logo não tem luta. Estou dizendo isso tudo porque a direita pensa estrategicamente para ver qual que vai ser a melhor forma de implementar seus ataques. E eu acho que isso coloca para a gente que a gente também tem que pensar estrategicamente. Para além do acordo óbvio que a gente tem, que todo mundo é contra a Escola Sem Partido, eu acho que a gente tem que se debruçar muito a pensar como que a gente vai poder barrar tanto a Escola Sem Partido como uma série de ataques que estão por vir. A gente sabe que o Bolsonaro não vem de brincadeira. E aí eu acho que, assim, isso da equipe do Bolsonaro já colocar de atacar as entidades estudantis é um alerta para a gente pensar qual que é o papel das nossas entidades estudantis. Que são, assim, entidades super importantes que a gente tem que aprender a usar, como a Flávia falou, como ferramentas mesmo da nossa luta. Que a gente consiga juntar os estudantes em unidade de luta e que a gente consiga coordenar todas as lutas. E que a gente, mesmo estudante que não faça parte de centro acadêmico, eu não faço parte de um centro acadêmico, mas que a gente consiga usar nossos centros acadêmicos exigindo das nossas gestões. Olha, está tendo um ataque desse nível e eu acho que o centro acadêmico tem que se colocar à frente, tem que chamar atividade, tem que chamar roda de conversa, tem que chamar mobilização, inclusive usando exemplos, assim. Eu acho que o Kafka aqui está dando bons exemplos, eu sempre fico lá na biologia mandando as coisas, falando, olha aí galera, o que está acontecendo na filosofia. E os comitês de luta, também, que tem um aqui no Kafka, tem um na biologia, também são nesse sentido, né? De que a gente precisa pensar estrategicamente como que a gente vai unir um monte de gente que pensa diferente estrategicamente, que pensa diferente programaticamente, mas tem uma coisa em comum, que é a gente precisa barrar esses ataques e como que a gente vai realmente lutar contra isso, assim, nessa unidade. Então, queria colocar nesse sentido, da gente pensar como usar nossas entidades de luta, não só DCE, DEAS e tal, mas que a gente exija da UNE que convoque mais do que nunca, assim, urgentemente um plano de lutas, porque, enfim, a UNE tem aí dado muita trégua para o Bolsonaro, deu muita trégua para o Temer, o golpista Temer e todo esse tempo de golpismo, e agora está dando trégua para o Bolsonaro. Tipo, já tem quanto tempo que o Bolsonaro mostrou chances de ganhar e que ganhou, e a UNE ainda não convocou um plano de luta para a gente poder se organizar em unidade no país inteiro, para mostrar que os estudantes podem sim botar medo mesmo, muito mais medo do que a equipe do Bolsonaro já tem da gente. E aqui no DCE também, eu discordo, na verdade, que a gente tem que parar de se reunir, e eu, na verdade, quero colocar uma contraproposta, assim, não contraproposta, porque eu tinha pensado nisso antes.
Mas eu acho que a gente tem que exigir do nosso DCE um encontro de estudantes, porque não tem a mínima condição da gente, nesse tempo todo, tá organizando pequenas atividades e não pensar que a gente precisa juntar todos os estudantes do FMG, que é uma força brutal, assim a gente viu quando a gente ocupou contra a PEC 55. Enfim, quero colocar isso como sugestão para a gente exigir do nosso DCE e a gente pensar como é que a gente pode fazer o encontro de estudantes, nesse sentido, né, da gente pensar nas nossas entidades estudantis, porque, não só porque a gente tem esse projeto para barrar agora, mas também porque a gente tem os projetos que já passaram. A gente tem a PEC 55 para reverter, né, que já passou. A gente tem a reforma do ensino médio também, que é um ataque assim, muito importante, pelo menos para a filosofia, que em algumas escolas pode não ter, né, ensino de filosofia. Isso é absurdo. E é isso, da gente pensar como que a gente luta ao lado dos trabalhadores, que é a única forma da gente conseguir realmente não só barrar esses ataques, mas da gente começar a planejar um novo futuro, porque essa realidade de ficar o tempo todo tendo que lutar porque eles nunca param de atacar não é digna realmente, não é digna para as mulheres, para os negros, para a juventude, para os LGBTs, e a gente precisa urgentemente transformar isso tudo aí. Obrigada. Oi, gente, boa tarde, eu sou Danilo, eu sou da História, também estou ingressando na rede estadual. Eu acho que esse debate é muito importante, eu acho que tem que parabenizar o pessoal do Centro Acadêmico de Filosofia. Eu acho assim, sobre escola sem partido em si, eu acho que o pessoal aqui já falou tudo mesmo, né, de como está sendo colocado, de que não é só um projeto de lei, é uma disputa ideológica que está ocorrendo na sociedade e principalmente nas escolas. Eu acho que cada um, a partir da sua perspectiva, apontou bem aí como isso está se dando. Mas eu acho que o que permeou também, tanto a fala da Duda, da Flávia, do Rodrigo, foram a questão das tarefas, né? E aí, o que vamos fazer? E aí, partindo dessa perspectiva, eu acho que é uma grande tarefa nossa, assim, né? Tipo, eu acho que o reflexo, existem pessoas, setores que dizem que a gente não tem luta, não tem resistência, não tem disposição de luta, né? Mas a gente vê aqui numa assembleia, no final do período, eu tenho certeza que está todo mundo agarrado aqui, igual eu, para terminar o semestre, tem uma quantidade significativa de pessoas. Então, quer dizer, existe uma disposição de fazer esse enfrentamento, né? A gente ainda não está oficialmente, a partir de 2019, vamos estar sobre a égide do governo Bolsonaro, e obviamente a dinâmica do governo que vai determinar como que a gente deve responder, né? Por um lado, imagino que a principal pauta da sociedade como um todo, dos trabalhadores, vai se dar a partir da reforma da Previdência. As pessoas não vão aceitar tranquilamente perder os seus direitos conquistados, né? Mas, por outro lado, a gente tem essa pauta que reverbera não mais na universidade, na juventude, que é a questão do combate à escola sem partido. E essa pauta também é fundamental para nós, justamente porque é uma pauta que ela traz uma disputa ideológica, não é simplesmente uma pauta econômica, o problema da biblioteca, que são importantes também, o problema do bebedouro, etc., que a gente tem que lutar, mas aí se coloca uma disputa mais global mesmo, de que tipo de visão de mundo que a gente compartilha, de como que as crianças, nova geração, vão ter contato com isso. Então, por isso que a gente diz, né, não é simplesmente uma palavra de ordem no vazio, mas que agora é necessária mais ampla unidade de ação, né? E isso, a partir da nossa realidade, se dá no movimento estudantil. Como que o movimento estudantil vai responder à escola sem partido, né? Os professores têm mostrado aí o caminho, com as lutas, com as greves que vem protagonizando também, no combate na sala de aula contra isso, contra a escola sem partido e tal. Mas no movimento estudantil hoje a gente precisa de uma ampla unidade de ação para dar esse combate, né? A gente deu a batalha junto com o pessoal do CET de Filosofia, o pessoal da MRT, eu sou da CST, do PSOL, né, para que, por exemplo, essa atividade aqui ela deveria ser incorporada não apenas pelo Centro Acadêmico de Filosofia, né, deveria todos os centros acadêmicos, DEA, FAFISH, DCE, se comprometer com essa luta, porque ela é a luta fundamental. E eu acho que, para concluir aqui o meu comentário, eu acho que a gente pensa isso por semestre que vem, né? Vai vir uma geração nova aí de calouros na universidade, né? Muitos provavelmente votaram no Bolsonaro ou podem depositar um tipo de expectativa, e vai partir da gente também já fazer esse debate desde o início e colocar a ação aí, como, por exemplo, o que foi proposto. Mas eu acho que é isso, assim, a ampla unidade de ação
para dar essa batalha, acho que agora.